Olá pessoal, sou o vereador André Azevedo e essa é uma novidade nas nossas redes sociais. A partir de agora, uma vez por semana, nós teremos vários vídeos, várias participações em live, para que a gente possa debater vários temas importantes da nossa cidade, da nossa região, do nosso estado. E hoje eu escolhi um tema que é muito relevante, sempre presente na nossa sociedade, e que nós temos que trabalhar sempre para que as estatísticas, os índices sempre diminuam, que é a violência contra a mulher. Eu sempre busco me cercar de pessoas competentes e capacitadas para debater os temas e que a gente possa cada vez mais avançar com sugestões. E é por isso que eu agradeço muito a participação hoje da Ava Santiago e do Dr. Vitor Umbelino, que são pessoas que vivenciam essa problemática diariamente, que vão muito contribuir para que a gente possa buscar soluções contra essas violências em face da mulher. A Ava, não sei se vocês escutaram, esse gemidinho está muito bem acompanhada. Ela está acompanhada do pequeno Davi, de 6 meses, que já está participando da primeira live com a gente. Bem, pessoal, você que quer participar, você que quer enviar sugestões, perguntas, críticas, participe, faça seu comentário, para que a gente possa interagir em tempo real, ao vivo, apresentando as nossas opiniões e assim melhorar o debate, qualificar o debate. Nessa primeira live, como eu falei, cercado desses dois grandes profissionais, nós vamos falar sobre a violência contra a mulher. É um tema que eu tenho me dedicado muito. Assumi um mandato aqui na Câmara de Vereadores em janeiro de 2017 e logo em seguida nós iniciamos uma campanha que é Não Vai Ter Psil, para valorizar a mulher e fazer com que os direitos delas sejam sempre respeitados. Hoje, infelizmente, nós temos números que colocam Goiás e Goiânia em uma situação não muito confortável em face da violência contra a mulher. E esse evento já teve 15 edições, no dia de hoje fizemos a 16ª e sempre tem trazido soluções, sugestões para que nós possamos sempre avançar. Dr. Vitor e Ava, a cada minuto no Brasil, 9 mulheres são vítimas de violência. Nem a metade é denunciada. Isso demonstra um descrédito nas autoridades, nas instituições públicas e, acima de tudo, um número ainda muito grande. O que é que nós podemos fazer, o que vocês têm percebido que modificou com a Lei Maria da Penha? Já que nós, há poucos dias atrás, tivemos a comemoração do aniversário de 13 anos da Lei Maria da Penha, um marco no ordenamento jurídico brasileiro que trouxe relevância a esse tema, medidas específicas e que hoje tem sido um motivo de comemoração para muitas mulheres que, ao serem vítimas de violência, encontram um respaldo por parte das autoridades como não encontravam anteriormente. Esses avanços estão num patamar significativo ou nós temos muita caminhada do livro? Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a participação aqui na sua primeira live, na live de entrada aqui com os internautas. Obrigado por serem cobaias, tá? Obrigado mesmo. É um prazer, é uma satisfação muito grande. Para quem não me conhece, meu nome é Vitor Umbelino, eu sou juiz de direito titular do Juizado de Violência Doméstica contra a Mulher da comarca de Rio Verde e desde 2015 atuamos nessa área e sou membro da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica do Tribunal de Justiça e coordenamos também o projeto Lei Maria da Penha na escola, em parceria com a desembargadora Sandra Regina Teodoro Reis e com toda a equipe da Coordenadoria da Mulher. Então, assim, eu agradeço a participação aqui, cumprimento o vereador e já de antemão parabenizo por esse trabalho na área da violência contra a mulher, que é um tema, é uma causa que não diz respeito apenas às mulheres, muito pelo contrário, né? É uma causa que diz respeito a toda a sociedade e nós, homens, temos também que nos engajar nessa luta. Cumprimentar aqui também a doutora Ava, socióloga, né, também pelo seu trabalho nessa área de violência contra a mulher e outras áreas também. Sucesso total, parabéns e obrigado por estar aqui conosco, né, nesse momento. Mas respondendo já de antemão a sua pergunta, vereador,
A Lei Maria da Penha realmente, Lei 11.340, faz 13 anos, fez 13 anos agora, no dia 7 de agosto de 2019, e trata-se de um verdadeiro marco, um marco legislativo, um marco que busca uma mudança cultural junto à nossa sociedade, mas que ainda precisa de muitos avanços, né? Nós avançamos em alguns pontos, acredito que em outros, podemos comentar daqui a pouco, poderíamos ter avançado mais, né? Mas é uma legislação hoje considerada pela Organização das Nações Unidas como a terceira melhor legislação do mundo, né? Mas que infelizmente ainda carece de políticas públicas, né, sua implementação, e carece, claro, de uma prioridade maior por parte dos poderes executivo, legislativo e o próprio judiciário na sua aplicação. Aqui fazer a nossa meia-culpa também. Aqui no estado de Goiás, como o vereador já disse, nós não ocupamos uma posição muito confortável. Até no Atlas da Violência passado, né, de 2006 a 2016, nós ocupávamos o segundo lugar em termos de estatísticas de violência contra a mulher, em especial no quesito feminicídio. Agora, com o último Atlas da Violência, que foi publicado no mês passado, fazendo um recorte temporal entre 2007 e 2017, nós passamos para o 5º lugar em termos de Brasil, né, como violência doméstica contra a mulher. Ainda é alto, né? Retrocedemos um pouco, baixamos um pouquinho esses índices aí, mas ainda é muito alto. Precisamos sim avançar e falo isso também, não só no aspecto da intervenção penal, da intervenção punitiva, mas também no que diz respeito a uma mudança cultural, uma mudança de paradigma. Sem dúvida. E Alva, nós vimos a cada dia aumentar o número de casos de violência contra a mulher. E aqui eu não falo apenas dos casos que são noticiados, seja pelas redes sociais, pela TV, pelo jornal, mas nós vemos um crescente de denúncias em razão desses fatos. Você percebe que isso é fruto de uma conscientização maior? Tem aumentado a violência ou não? É porque a lei é nova e agora estão começando a usá-la de forma mais sábia, mais usual, e com isso os números têm crescido? Ou você, que é uma grande socióloga, tem visto a violência contra a mulher no aspecto sociológico da nossa sociedade? Andrei, antes de mais nada, eu pontuo a importância de uma iniciativa como essa. Já cumprimentando o Dr. Vitor também, a gente tem aqui uma composição bastante interessante, né, que é o Judiciário, o Legislativo e a sociedade civil conversando para entender os desafios, os avanços, as possíveis soluções, e que a Câmara de Vereadores receba iniciativas assim, fomente que outros vereadores também se envolvam, porque é muito urgente que os agentes públicos se posicionem de maneira mais enfática e que não fique só a cargo de quem atua diretamente na área, como, por exemplo, o juizado em defesa da mulher, as defensorias, mas que as pessoas compreendam finalmente de que esse deve ser um compromisso público e um esforço civilizatório, né? Eu, claro, quero cumprimentar essa pessoa mais linda do mundo que está falando aqui junto comigo, que é o meu filho, Davi, e dizer que isso, trazê-lo para cá, além de ser uma necessidade, acaba sendo icônico do debate que nós estamos fazendo, né? Porque simboliza bem. Exatamente, porque infelizmente uma das violências estruturais mais presentes no cotidiano das mulheres é quando elas entram na maternidade e não conseguem se adequar ao mundo do trabalho porque as portas se fecham. E eu sempre falo isso, que meu marido e eu jamais ouviremos a mesma pergunta na entrevista de emprego, porque é para mim que vão perguntar quem fica com a criança, quem é que vai na escola na reunião de pais e quem é que vai ficar com ela se ela ficar doente. Então, essa é uma violência estrutural que exclui mulheres o tempo inteiro, que lança jovens mães, inclusive, naquele famigerado número que a geração neném, né, não estuda e nem trabalha. Mas, respondendo a sua pergunta, que é complexa, não tem como responder de forma simples, a gente tem as duas coisas. Eu acredito que a violência tem aumentado, eu acredito não, os números apontam para isso, todos os atlas, os mapas, e aí você tem uma série de fatores que fazem com que essa violência aumente.
explosão demográfica, ausência de políticas públicas, agravamento da crise de segurança. Se a violência aumenta na sociedade, se nós nos tornamos uma sociedade mais violenta, a gente sente isso em todas as esferas e uma delas, possivelmente uma das mais sensíveis, é a violência contra a mulher, a violência no âmbito da família, né? Mas é preciso também trazer um acalanto para esse debate. Sem dúvida, a Lei Maria da Penha, como foi muito bem pontuado pelo Dr. Belino, ela é um marco internacional. Ela é jovem, mas ela já tem 13 anos, então é uma jovem em fase de amadurecimento, né? Está entrando aí nos melhores anos da sua juventude, exatamente. Então, 13 anos de uma lei tão forte como a Lei Maria da Penha, é claro que você tem mudanças substanciais. Eu costumo dizer que o maior legado da Lei Maria da Penha não é fazer com que o agressor tenha medo, porque historicamente o agressor não tem medo de lei, porque se tivesse não agredir, a lei está aí para todo mundo. Se o ladrão tivesse medo de lei, não roubava, porque a lei está aí, e assim por diante. O crime, a lei por si só, ela não inibe o crime de fato, mas qual que para mim é o maior legado da Lei Maria da Penha? Encorajar as mulheres a denunciar. Não é dar medo ao agressor, mas é mostrar para as mulheres que se elas saírem da casa delas para fazer uma denúncia, há um equipamento, há uma legislação, há uma esperança de que essa denúncia vai virar alguma coisa além daquele fatídico diagnóstico que a maioria das mulheres tinha antes da Lei Maria da Penha, né? Que era denunciar e depois ter que se encontrar novamente com o seu agressor, rindo da cara dela. Ainda. Exatamente. Então, a princípio, respondendo assim a sua pergunta, eu acho que a violência aumentou, mas as mulheres estão se sentindo mais encorajadas a denunciar. Ótimo. Doutor Vitor, existem realidades diferentes entre uma capital como Goiânia, pelo menos isso é o senso comum, onde você tem um acesso maior a informações, você tem uma institucionalização de várias ações por parte dos poderes que resguarda mais a sociedade. E nem sempre isso acontece no interior. O senhor é um juiz há vários anos já tem tempo de magistratura, você já andou muito na estrada por Goiás e conhece várias realidades. Como o senhor vê a Lei Maria da Penha e os seus avanços, se assim podemos considerar, no cenário de Goiânia e o interior? Como tem sido essa relação, a aceitabilidade, o uso e o manejo dessa legislação por parte tanto dos operadores do direito, das instituições, bem como das mulheres, as vítimas? Costumo dizer, vereador, que a violência contra a mulher, principalmente a violência, mais especificamente a violência doméstica contra a mulher, é uma das mais democráticas que existem, né? Ela praticamente atinge todas as faixas etárias. Claro, nós temos aí uma faixa etária que vai aí aproximadamente dos 18 até os 58, 69 anos de idade da mulher. Claro, onde tem a maior incidência dos casos de violência contra a mulher. Essa faixa representa mais de 60% hoje da população feminina que sofre esse tipo de violência. Mas ela acontece também em todas as faixas sociais, né? Das classes mais vulneráveis até as classes mais abastadas economicamente, e também em todas as localizações. Seja aqui na capital, seja no interior, nós temos índices ainda muito elevados se compararmos com outras regiões do mundo, né? E Rio Verde, que é a cidade onde eu venho, foi agraciada como a primeira cidade do interior do estado de Goiás. Veja, Rio Verde tem 220, vai para 230 mil habitantes. Uma grande cidade de Goiás. Uma grande cidade, e só em 2015 recebeu a primeira vara especializada no atendimento à mulher vítima de violência doméstica. Então, como demorou isso para chegar no interior? Mas Goiânia também, hoje, se nós formos comparar em termos populacionais, Goiânia deve ter o quê? Mais de 1,5 milhão de habitantes? 1.450.000. Pois é, nós temos apenas 4 juizados de violência doméstica contra a mulher aqui em Goiânia. É muito pouco. Em Brasília nós temos 17, 18, né? Quase um juizado para 2 Rio Verde, para se comparar a população. Exato. E no interior também nós sofremos com isso, porque o ano passado, né, há cerca de um ano e pouco,
é que foram criados juizados de violência contra a mulher em Anápolis, em Lusiânia, em Aparecida de Goiânia e mais uma comarca que não me vem agora a lembrança, mas ou seja, agora que nós temos uma prioridade realmente para esse assunto, demorou muito, porque veja, nós já temos 13 anos de Lei Maria da Penha e a própria Lei 11.340 determina que esses juizados da mulher sejam criados. Ah, mas não pode julgar tudo lá na vara criminal? Não, não é assim que funciona, porque quando esses processos estão misturados lá junto com todas as demais ações que tramitam na vara criminal, eles não têm a devida prioridade, o juiz não dá conta, por exemplo, de sentenciá-lo a tempo, né? E aqui tempo é precioso e muito para nós, nesse caso. Claro, nós temos mais um avanço, que foi a questão das medidas protetivas de urgência. A Lei Maria da Penha traz essa novidade jurídica que realmente quase que foi uma revolução, nós podemos assim dizer. Mexeu com muitas estruturas do setor jurídico, tinha só aquela divisão criminal, civil, não. Hoje, com a medida protetiva de urgência, você abarca situações cíveis, criminais, de direito de família, direito possessório, etc., que estão todas vinculadas à questão da medida protetiva de urgência. E aqui na capital, nós temos serviços um pouco melhor aparelhados, vamos dizer assim, como monitoramento eletrônico, no caso dos agressores que estão incomodando aquela mulher, que está numa situação mais urgente mesmo. Nós temos também a Patrulha Maria da Penha e temos as diversas delegacias da mulher, que nos ajudam também nessa fiscalização e cumprimento das medidas protetivas de urgência. No interior, infelizmente, nós ainda padecemos com algumas dificuldades. Apesar que Rio Verde tem esses projetos também, mas Rio Verde, como nós dissemos, é uma cidade maior. Anápolis tem, Aparecida de Goiânia tem, mas outras cidades menores, infelizmente, não contam com todos esses serviços. E isso é fundamental até para uma maior elucidação, um maior clareamento de quais são os efeitos que a Lei Maria da Penha proporciona, quais situações que ela abarca. O senhor falou muito bem das questões dos alimentos provisórios, porque muita gente imagina que a Lei Maria da Penha é só no caso da violência física. Você tem que separar os corpos, proteger a mulher, mas vai muito além disso. Vai dar guarda dos filhos, dar proteção sim a essa mulher e às crianças, bem como as testemunhas que porventura fazem parte dessa situação como um todo, as questões previdenciárias, a servidora pública ela pode ser afastada do serviço, garantindo a sua remuneração. Da iniciativa privada também ela pode ter licença remunerada durante todo esse período. Então são várias questões que quando as instituições públicas se fazem mais presentes e geram um aparato necessário, com certeza a sociedade se conscientiza mais e os avanços surtem uma maior magnitude. Sim. Volto a frisar que você é de fato uma socióloga e muito capacitada. E é sobre esse prisma que eu queria já compartilhar a primeira pergunta, que é da Ritinha Mota. Boa tarde, obrigado por nos acompanhar e continue assim, dê sua opinião, participe. Quem agride uma vez sempre vai agredir ou há chances de recuperação? E parabeniza a gente pelo trabalho. Obrigado, continue aí acompanhando todo o nosso desenrolar dessa live, bem como nossas outras ações. Essa o pequeno Davi aqui será apresentado mundialmente para todos. Na rede mundial de computadores. Olha, Andrei, essa pergunta é muito interessante porque eu, não só como socióloga, mas como cristã, eu não acredito que exista alguém que seja irrecuperável. Eu acho que o potencial de restauração de todas as pessoas, ele está aí, né? A gente, claro que em maior ou menor grau, entre uma série de fatores, é um debate quase filosófico que a gente pode entrar em um outro momento. Mas existem dois campos que eu quero que a gente trabalhe nessa pergunta. Um é o campo estatístico do que a gente tem tratado de mulheres que são vítimas. A maioria das mulheres, quando ela procura ajuda, ela já foi vítima de uma violência mais de uma vez. A violência reincidente, ela é um quadro quase generalizado entre as vítimas, entre as mulheres que são vítimas. Inclusive você falou aí da violência física, mas
a Lei Maria da Penha era muito clara em exatamente todos os tipos de violência. Então, a violência patrimonial, como por exemplo, o cara pegar, gente, a segunda chupeta que o Davi derruba aqui em apenas 7 minutos. Esse cara tem um grande potencial de derrubar a chupeta. Então, a gente tem a violência patrimonial, que é quando o cara ele toma o dinheiro da mulher, ele faz com que ela trabalhe e dê o dinheiro na mão dele, toma satisfação de tudo, quebra o celular dela por crise de ciúme, queima as roupas dela, essas coisas, tudo é violência patrimonial. Muitas mulheres são vítimas de violência patrimonial e não têm noção de que elas podem denunciar. Esse é um ponto que você fala que é muito interessante. As mulheres não sabem o que são violências contra elas. O que tipifica? Eu estou acolhendo algumas mulheres e um caso especificamente foi bem emblemático, que foi um que a gente chama de estupro matrimonial, né? A mulher estava sendo vítima de estupro por parte do seu cônjuge, só que ela não tinha noção de que aquilo configurava uma violência sexual, porque ela pensava que o fato de ser casada dava ao seu companheiro uma permissão permanente ao corpo dela, o que não é verdade. O casamento não significa uma permissão permanente. O casamento é um contrato entre duas pessoas, mas tudo que acontece dentro dele precisa ser de comum acordo. Cada relação sexual dentro do casamento tem que ser de comum acordo. Então, para as mulheres compreenderem que aqui dá uma cena de violência, já é um trabalho de conscientização, e nesse ponto a Lei Maria da Penha é genial, porque ela fala de violência psicológica, que é uma coisa que a gente não vê em quase lugar nenhum do mundo. Uma lei que tipifica violência psicológica e assim por diante. Então, nesse sentido, geralmente quando o camarada chega a bater na mulher, ele já praticou todas as outras formas de violência antes. Ele praticou a violência psicológica, ele praticou a violência simbólica, ele praticou a violência patrimonial e, por fim, ele vem com a física. Eu costumo dizer que ninguém está dormindo com o Dom Juan e, de repente, ele dá um tapa. Não, ele já deu sinais antes. Ele já te xingou, ele já te ameaçou, ele já quis te impedir de ver sua mãe, ele já quis te impedir de trabalhar, de ver suas amigas. Então, nesse sentido, eu acredito que a violência vai se repetir. Mas se o homem compreender que aquele processo é violento e de que aquela mulher não é propriedade dele, e ele entender que pode romper com esse ciclo, aí tem jeito para ele. Eu finalizo a minha resposta apontando 2 iniciativas muito legais, que são as rodas reflexivas para homens violentos. Tem vários juizados que fazem isso, a Defensoria Pública faz isso aqui em Goiânia. Conheço vários grupos em outros estados que acolhem esses homens e vão conversar com eles. Sabe por quê? Vocês que estão ouvindo a live estão me vendo aqui com o Davi no colo. Meu filho é um homem de 6 meses. O que acontece no percurso entre o Davi e um adolescente de 17 anos que bate na namorada? Porque vocês não se enganem, não tem como, o Benito bem colocou, é a violência infelizmente mais democrática que existe. Não tem idade, não tem região, não tem faixa etária, não tem religião, nada disso. Então, de repente a gente viu uma notícia no passado de 3 adolescentes que cometeram estupro coletivo contra a colega deles no banheiro da escola. O que fez aqueles adolescentes se tornarem homens violentos se pouco tempo antes eles eram bebês adoráveis como meu filho? É um processo social. O Davi, ele não tem um caráter melhor ou pior do que qualquer homem que seja agressor. Algo no caminho faz com que esse homem se torne violento. Se a gente consegue interferir nesse percurso, sem dúvida a gente consegue reverter inclusive cenários de homens que já foram violentos para que eles deixem de ser. Ótimo. Pessoal, o que a Água falou é muito sério. Você acorda aí, ser homem, rapaz, menino, que no caminho foi criado como mulher tem que obedecer, mulher tem que respeitar você, mulher tem que fazer tudo que você deseja. Não, meu camarada. Mulheres e homens são iguais, têm que ter os mesmos direitos e serem respeitados da mesma forma. Então, se você recebeu esse tipo de educação, passa uma borracha em cima disso, apaga e segue em frente. Acima de tudo, com respeito a todos, independente do gênero. E as participações estão crescendo, doutor Vitor. Queria mandar um oi para o Boldrini, para o Daniel Costa, para o João Paulo Prado. Obrigado pela participação de todos vocês. Nossa, que bom que são tantos homens nos assistindo, né? Isso demonstra o tanto que o tema é pertinente. Exatamente. Muitas pessoas, muitos homens também,
não sabem, pela educação que receberam, pelo comportamento que assistiram e incorporaram, que aquilo que praticam com a namorada, ou com a esposa, ou com as próprias filhas, é agressão. Não, às vezes acha que isso é é amor, costume. agressão. Exato, e não é isso, está longe disso. Doutor Vitor, esse aqui é do Daniel Costa, específico para o senhor. Por que em muitos casos as medidas protetivas não funcionam e as mulheres acabam mortas pelos próprios agressores? Eu agradeço essa pergunta e até uma oportunidade para a gente falar sobre esse praticamente um mito que se criou em torno da ineficácia da medida protetiva de urgência, quando os dados apontam justamente o contrário. Nós também devemos trabalhar com dados. E o que os dados nos mostram? Claro, a violência ainda é muito grande no Brasil. 3 em cada 5 mulheres no Brasil já passaram por uma situação de violência doméstica, estão sofrendo uma situação de violência doméstica ou vão sofrer algum tipo de violência doméstica. Ou seja, 3 em cada 5. E com certeza você que está assistindo essa live conhece alguém que já passou por esse tipo de situação ou está passando por esse tipo de situação. Mas por que eu digo que é um mito criado em torno da ineficácia da medida protetiva de urgência? Porque se nós formos pegar os dados, e aí acho que ele tocou no assunto mais fundamental ainda quando ele fala nos feminicídios, nos homicídios contra mulheres que já tinham medida protetiva. Se nós pegarmos uma proporção de 100% de mulheres que tinham medidas protetivas de urgência, em 97% dos casos não aconteceu a violência letal. Quer dizer, em outras palavras, apenas 3% das mulheres que tinham medida protetiva prevista na Lei Maria da Penha foram acometidas de feminicídio. Esses são dados do Brasil inteiro, ou seja, é uma média que se faz pelo Brasil inteiro. Eu repito, apenas 3% das mulheres que tinham medidas protetivas de urgência foram acometidas de um feminicídio. Em Rio Verde, nós não tivemos, desde 2015, nenhum caso onde nós constatamos que a mulher tinha medida protetiva, continuou com a medida protetiva e teve um feminicídio. Não. Ou seja, é um mito que se criou em torno da ineficácia da medida protetiva. As medidas protetivas de urgência funcionam e elas, além de ter uma eficácia jurídica, têm uma eficácia sociopsicológica também grande que atua sobre o agressor. E eu mostro por quê. No que diz respeito à eficácia jurídica, hoje nós temos a Patrulha Maria da Penha, que é um serviço de destacamento especial da Polícia Militar, onde nós temos militares preparados, capacitados, treinados e que atuam única e exclusivamente sobre esse assunto de violência contra a mulher, fazendo as visitas solidárias, as visitas de fiscalização em todas as casas das mulheres que possuem medidas protetivas de urgência. O que mais que nós temos? Temos o monitoramento eletrônico. A mulher está com um receio muito grande em relação. E nesses casos, você há de convir, a mulher é aquela que mais sabe se ela está passando ou não por uma dificuldade, se essa dificuldade é urgente ou não, por parte do agressor. Então nós não podemos falar, não, nesse caso ele é menos grave. Não. Se a mulher pede o monitoramento eletrônico, se ela pede o botão antipânico, ela terá esse botão antipânico. Nós vamos ter que arrumar. Lá em Rio Verde não tem essa conversa. Se ela pediu, ela vai ter. Aqui em Goiânia acredito que já estamos também nesse patamar, assim espero. Mas temos também as delegacias da mulher que hoje também nos ajudam muito nessa fiscalização. Então, ou seja, é um aparato judicial e extrajudicial que hoje existe para dar eficácia e proteção às medidas protetivas de urgência. Muita gente não sabe o que às vezes é a medida. O que são as medidas? São aquelas de natureza urgente, que não podem esperar. É o afastamento do agressor do lar, como o vereador disse, a fixação de alimentos provisórios para a mulher que às vezes não está no mercado de trabalho, é a suspensão de um porte de arma, de uma posse de arma, quando ela sabe que o agressor tem uma arma dentro de casa. Então, a proibição de manter contato, proibição de mandar uma mensagem via WhatsApp, Facebook, rede social. Quantas vezes que eu já decretei prisão por causa disso? Então, ou seja,
Por causa de uma mensagem. Por causa de uma mensagem, veja só, porque isso significa quebra de medida protetiva. E hoje a quebra de medida protetiva é tipificada como crime no artigo 24A da Lei Maria da Penha. Foi uma alteração legislativa que nós tivemos na Lei 11.340 para tipificar o crime de descumprimento da medida protetiva. Até porque é importante dizer que não é uma mensagem, é um baita gatilho, né? Se a mulher está sob a protetiva e recebe uma mensagem do seu agressor, o pânico se instala imediatamente. Ele está tendo a coragem de descumprir uma decisão judicial, então ele pode vir aqui. Você pode mandar uma mensagem que impede ele de chegar até mim. Então, esse é o entendimento geralmente de uma vítima que está sob a medida e recebe uma mensagem, né? Hoje eu participei de um evento que vai muito no que você fala. E foi feito uma brincadeira, vamos dizer assim, com a plateia. E a palestrante perguntou, e afirmou primeiro que todo mundo que está aqui, todos que nos assistem, servem mesmo, tem um medo. Qualquer que seja ele, você, o Dr. Vitor tem um medo, você tem um medo, eu tenho, todos nós temos algum tipo de medo. Agora, imagine o seu medo. Imaginou? Agora pense conviver com ele 24 horas por dia. Essa é a situação da mulher. Minha cheia de barata. Essa é a situação da mulher em situação de violência ou grave ameaça, invulnerabilidade. Ela sabe e preocupa. Está na hora dele chegar porque o dia está acabando. Eu vou apanhar hoje, vai queimar um cigarro em mim, vai me bater hoje. O que ele vai fazer? Vai me estuprar hoje. Então, e essa ameaça muito grave. Você vai viver. Então, vou te matar. Você acorda todos os dias sem saber se você vai viver. Agora, doutor Vitor, eu compreendo de fato, porque eu me assustei. Há uma mensagem é motivo para a prisão? Sim, sim. Como bem colocou a Ala, é um gatilho de uma grande tortura psicológica que pode ser disparada por uma mera mensagem. Agora, o senhor falou numa questão que as medidas protetivas geram resultado. E aí eu vou pôr uma pimentinha aqui. Se ela de fato tem trazido esses resultados, por que se fez necessária a alteração na Lei Maria da Penha, ampliando as autoridades que podem, a partir de agora, estabelecer medida protetiva, no caso, delegados e policiais? Foi uma falha do judiciário? O senhor não entende assim? É bom que isso aconteça ou não é bom? Qual é a interpretação que o senhor dá a esse novo dispositivo? Olha, tivemos essa alteração esse ano. Essa é a Lei 13.827. Ela simplesmente possibilitou que naqueles locais onde não há a presença do juiz de direito, onde não há uma comarca na divisão judiciária para o julgamento das medidas protetivas de urgência, ou mesmo naqueles locais onde não há sequer uma delegacia de polícia, o policial pode, inclusive até o policial militar, o policial civil, o policial militar, pode conceder, deferir as medidas protetivas de urgência em caráter emergencial até que sejam encaminhadas ao juiz de direito mais próximo, respondente ali pelaquela circunscrição judiciária, para que possam ser devidamente homologadas. Houve uma certa reclamação, vamos dizer assim, por parte de órgãos do Poder Judiciário, justamente entendendo como uma invasão de competência, no caso dos juizados de violência doméstica contra a mulher. Ou seja, a partir do momento em que se defere uma providência jurisdicional que só poderia ser concedida pelo juiz de direito a outras autoridades que não são melhores nem piores, mas que cuidam de outras atribuições e que façam essas atribuições que seriam de um juiz de direito, é claro que juízes e associações com certeza vão se levantar. E se levantaram, foram ao Supremo Tribunal Federal e hoje nós estamos com uma ação direta de inconstitucionalidade por parte da Associação dos Magistrados do Brasil contra essa Lei 13.827 que criou o artigo, que estabeleceu o artigo 12C na Lei Maria da Penha. Agora, minha opinião... Eu não sabia isso está em questionamento no Supremo Tribunal Federal. Meu posicionamento, nada contra, nada absolutamente contra. Acho que tudo vem para somar e ajudar. Eu já percorri muito o interior do estado de Goiás, já estive aí nas comarcas de Piranhas, de Mara Rosa, de Niquelândia, de Posse, comarcas relativamente distantes do estado. A gente sabe que em determinadas comarcas, às vezes é mais complicado determinado tipo de serviço e aparato do Poder Judiciário.
mas acredito que tudo que vem para somar a defesa e a luta nessa proteção, nessa tutela da mulher que está passando por esse tipo de situação, vem para somar. Então, acho que isso não prejudica em nada a atuação de um juiz de direito, a atuação e a função judicial. Até porque muitas vezes eu conheço a realidade ali de distritos judiciários próximos a Rio Verde, que é um policial militar só, fazendo todo o serviço, né, preventivo, repressivo, e que muitas vezes é uma referência na sua comunidade, e a mulher, quem que ela vai procurar imediatamente? É essa policial, é esse policial que faz esse serviço ali rotineiramente. Pessoal, as participações continuam. Saudar a Ana Elisa Boldrini, obrigado pela participação. Ela pergunta diretamente a você. Alva, sou sua fã. Te acompanho sempre na rádio. Gostaria de saber sua opinião. Sabemos que você que está tão ligado à cultura participa de várias iniciativas. O que você acha das músicas que objetificam as mulheres? Parênteses. Isso independe do gênero musical, prejudicando a imagem da mulher brasileira e fomenta ainda mais a violência. Ana, obrigada por acreditar no nosso trabalho, isso é fundamental. Quando a gente é mulher e pautando questões que são do interesse das mulheres, a gente muitas vezes lida com muitas palavras de desestímulo e é sempre revigorante encontrar mulheres no nosso caminho que acreditam no que a gente está fazendo. Bem, gostei muito do adendo na sua pergunta que você fala, independe do gênero, porque a gente tem uma série de elementos, né, para interpretar canções, e um desses elementos, infelizmente, ele é elitista, que é o elemento social. Então todo mundo já fala, o funk objetifica a imagem da mulher. E o funk é um gênero musical periférico, é uma expressão que pode trazer uma série de mensagens, mas sem dúvida ele é fundamental para a vida cultural daquelas comunidades. Eu falo isso como, eu sempre digo, favelado com muito orgulho, nascida e criada na favela do Sapo, lá no Rio de Janeiro, na Zona Oeste. Então eu sei quanto o funk pode ser cruel, mas eu sei o quanto ele pode ser importante para aquelas pessoas. Então, independente do gênero, há no funk, há no sertanejo, há na bossa nova, e friso isso porque na bossa nova há demais, é só a gente, quem conhece o Vinícius de Moraes. Por isso que a gente foi verificando isso, e tem realmente na bossa nova também. Demais, olha, o Vinícius de Moraes sempre fala, né, uma das suas frases mais clássicas, né, as feias que me perdoem, mas beleza é fundamental com coisa que ele era lindo, né. Então, é muito importante dizer, porque ele é folgado. Se isso fosse o responsável por tudo, né, beleza. Exatamente. Então, assim, existe a objetificação de mulheres em todas as formas e maneiras, né, da gente se expressar culturalmente, no cinema, na televisão, nas artes. A televisão é um lugar que eu gosto muito de falar sobre isso, porque a forma como as mulheres foram retratadas na teledramaturgia no Brasil é deplorável. A gente teve a romantização de adultério, a gente teve a romanização de exploração sexual infantil, a romanização da famigerada ninfeta, tudo isso que são elementos sociais que estão no imaginário coletivo, que objetificam as mulheres, sendo consumido em larga escala pelas famílias brasileiras. Então, sem dúvida... Com uma naturalidade espantosa. Exatamente. Então, eu preciso, já que você falou que ia apimentar, eu vou apimentar aqui também, né? Eu me choco ainda com as pessoas ficarem tão estarrecidas com uma demonstração de afeto ou uma afetiva e não se importarem com tantos adultérios nas novelas, com tantas mulheres sendo humilhadas, sendo subjugadas. Então, essa objetificação e essa forma de retratar mulheres, ela está na teledramaturgia, ela está na publicidade, ela está no jornalismo, ela está na música. Quando eu falo do jornalismo, Andrei, é só a gente ver a forma como se fala de feminicídio nas manchetes. Inconformado com o fim do relacionamento, o homem vai lá e dá facada na mulher, queima a mulher, depois queima a sogra, a cunhada e se mata. Inconformado com, não suportando a dor do fim do relacionamento, de certa forma já colocando uma passionalidade, né? Exatamente, justificando. Então, a objetificação e a naturalização das violências que as mulheres sofrem, elas estão em todas as nossas expressões,
E é fundamental que a gente fale sobre isso, extrapolando esse olhar de classe, por isso eu fiz a menção do funk, entendendo que acontece em todas as áreas da comunicação, para que a gente deixe de tratar isso como natural. E o André colocou muito bem. O grande apelo que nós fazemos é a desnaturalização, e é por isso que eu amo tanto o nome dessa campanha, Não Vai Ter Psil, porque a gente tratou muito tempo o psil como só uma cantadinha, até não é cantada. Para algumas, exatamente, hoje um elogio, comigo, e não é. E não é. Qualquer interação que aconteça e que as duas partes não estejam plenamente convencidas de que querem aquilo, há uma violência ali, há uma demonstração de poder. Obrigado. Doutor Vitor, uma perguntinha para o senhor. Há alguma preocupação, o senhor que especificamente está no judiciário, com os filhos dessas vítimas, que também são vítimas de violência? O poder público tem alguma ação? Fico pensando nessas crianças. É uma pergunta muito interessante também, que é quase que um desafio para nós, né? Daí a importância de nós termos juizados especializados da mulher, que tratem da violência contra a mulher, também, não só aqui na capital, mas também no interior, de forma que o problema possa ser tratado não só no aspecto jurídico, processual, mas também ele possa ser tratado em todo o seu aspecto psicossocial e demais consequências que são geradas pela violência doméstica contra a mulher. E aqui tocou num ponto fundamental, que é a questão dos filhos, que são os primeiros, né, a sofrer também diretamente, não é nem indiretamente, mas diretamente, diariamente os reflexos da violência contra a mulher. Isso quando a violência não é dirigida contra eles também. O que, dependendo da situação, pode sofrer a incidência, inclusive, da Lei Maria da Penha, da Lei 11.340. Mas, assim, pequenos, pontuais programas realizados em algumas cidades que acolhem, né, não só a mulher, mas também os filhos que passam por um ambiente de violência contra a mulher. E aí esse acolhimento é feito não só no que diz respeito à questão econômico-social, né, questão financeira, mas também, principalmente, na questão sociopsicológica, com o acompanhamento. Em Rio Verde nós temos, né, um acompanhamento pelo CREAS, pela Secretaria Municipal de Assistência Social, que faz esse acolhimento, esse acompanhamento, em parceria com o Conselho da Mulher, lá da comarca de Rio Verde. Eu acredito que aqui em Goiânia também nós temos alguns programas nesse sentido. Porém, é muito pouco se nós imaginarmos que isso não faz parte de uma política pública centralizada, articulada entre Estado e municípios para a efetivação desses trabalhos. Enquanto isso, a doutora sabe muito bem, não for prioridade nas nossas políticas públicas governamentais, nós teremos programas pontuais, programas isolados, desarticulados, que atendem um ou outro caso, mas a própria mulher se sente incapaz, se sente, não vou procurar porque tenho que pedir favor para um, pedir favor para outro, quando isso não é um favor, isso não é uma dádiva do Estado, isso é uma obrigação. Os países desenvolvidos, todos têm programas nesse tipo de área de acontecimento, né? E nós almejamos ser um país desenvolvido, né? Um país que realmente diminua os índices de violência contra a mulher. Então, ou seja, são programas básicos que fazem parte de políticas públicas que devem ser, repito mais uma vez, priorizadas pelos nossos governantes. Só uma informação, essa pergunta ela é muito pertinente. Eu costumo dizer que tem gente que até acha que é um exagero, o desconhecimento dos números, que a violência contra a mulher, a questão de gênero, o machismo, ele está no cerne da nossa crise de segurança pública, porque 82% dos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa, eles passaram por duas situações, ou abandono paterno ou viram a mãe apanhar. Isso os dados aqui de Goiás. Para quem está acompanhando a live, eu fui por 2 anos e meio presidenta do Conselho Estadual de Juventude, fui técnica de política pública de juventude aqui no estado de Goiás, então eu tive a oportunidade de estar na maioria das unidades de socioeducativo do nosso estado. E esse é um retrato do socioeducativo do Brasil. Aqueles adolescentes que
cometeram infração, né, estão com incumprimento de medida, eles ou não conhecem o pai, ou viram o pai agredir a mãe. Então, se a gente coloca o debate de gênero no centro das nossas prioridades, a gente tem um impacto global, inclusive na segurança pública, porque você vai tirar muito adolescente da cena da violência e da cena do crime. Pessoal, estamos chegando ao fim dessa live. Eu fiz um compromisso com o Dr. Vitor, que eu tinha que liberar, que ele tem um compromisso agora às 15h30. E então, primeiro, é muito gratificante a gente poder fazer algo de fato por Goiânia, pelas mulheres de Goiânia, e eu agradeço de forma muito especial o Dr. Vitor e a ABA por uma questão que é fruto de debates como esse. É um projeto que nós elaboramos em parceria com o Dr. Vitor, com a desembargadora Sandra Teodoro, fruto de outras rodadas de discussão do Não Vai Ter Psil, que a ABA já participou várias vezes, e apresentamos um projeto que estabelece políticas públicas para o enfrentamento da violência contra a mulher na cidade de Goiânia. Tivemos a satisfação de ter sido aprovado já nas 2 votações aqui na Câmara Municipal. Está no momento da sanção para o prefeito Ives. O prazo de sanção termina essa semana. Acreditamos que até na sexta-feira ele sancionará. E aí sim, doutor Vitor, nós teremos um diploma legal no município de Goiânia, direcionando todas as secretarias de órgãos municipais a efetivamente ter um trabalho direcionado, qualificado, verticalizado, na proteção, na defesa e no combate à violência contra a mulher. Tudo isso para que nós tenhamos uma mais qualidade de vida aqui na nossa capital. Pessoal, nós vamos ter outras lives. Esse tema aqui é muito longo e importante que a gente debata sempre. Teremos novas oportunidades. Quero agradecer a todos que participaram e vou passar a palavra para os nossos 2 convidados cobaia, já que essa é a primeira live que fizemos. Agradecer de forma muito especial ao Davi, que com 6 meses foi apresentado mundialmente pela ABA para toda a população. Obrigado, ABA, pela participação, pela sua disponibilidade, por poder contribuir e debater um tema tão importante em várias outras causas, mas em especial a valorização da mulher. Olha, Andrei, eu te agradeço muito pelo convite. Eu agradeço a sua equipe, que foi muito amorosa com meu filho, inclusive ele está dormindo ali, super aconchegado, e eu deixo um apelo para as pessoas que empregam mulheres, que convivem com mães, ajudem as mães a ocuparem os espaços, porque muitas mães ficam reclusas ao espaço doméstico porque tem medo do que vai acontecer com as suas crias se elas forem para a rua. Que esse exemplo se replique, que nós, mães e nossas crias, sejamos acolhidas por onde quer que a gente vá. E finalizo dizendo que se todas as mulheres tiverem compromisso da gente dizer uma para outra que nós estamos juntas, nós estamos do lado uma da outra, sem dúvida isso cria uma onda de segurança, que se uma mulher estiver sendo vítima de violência, ela vai olhar e pensar, não estou sozinha, eu posso procurar ajuda. E aí você vai procurar o Dr. Vitor, você vai procurar o gabinete do Andrei, você vai me procurar na rede social, você vai procurar ajuda e você vai encontrar, porque você não está sozinho. E não está mesmo. Tenho certeza que existe todo um aparato hoje, uma corrente de pessoas e instituições que estão junto com vocês nessa situação de dor, para que você possa encorajadamente fazer a denúncia, cessar essa situação e poder reerguer toda a sua vida e sua família com a dignidade, com o carinho que você merece. Doutor Vitor. Olha, eu gostaria de agradecer, se mais nada, a participação aqui na sua live, a primeira, inaugurando aqui uma série de lives que serão realizadas aqui. Acredito que esse tema vai voltar em outras lives, com certeza, porque é um tema que hoje mexe não só com as mulheres, mas também com os homens, ou seja, com toda a sociedade civil organizada. Agradecer, como a doutora Ava falou, a sua equipe maravilhosa, que sempre com um carinho muito grande para conosco, e é sempre um prazer, uma grande satisfação estar aqui. Deixar um recadinho final, dizer que a intervenção penal ela é importante. Nós temos uma das 3 legislações mais consagradas no mundo, já pela Organização das Nações Unidas, que é a nossa Lei Maria da Penha. Então, se nós temos uma legislação dessa magnitude, nós temos uma responsabilidade maior. E a intervenção penal ela é importante, porém, a própria legislação, o que ela busca é uma mudança de paradigma, é uma mudança cultural.
É algo que nós devemos intervir não só então no campo jurídico processual, mas no nosso dia a dia, na nossa realidade, assim como a doutora falou. Trazer o tema de gênero para as nossas discussões, trazer a questão do machismo, do patriarcado, de uma sociedade que infelizmente ainda é extremamente conservadora, coloca as mulheres muitas das vezes subjugadas aos homens, num processo de naturalização da violência, feita pela mídia, feita pelas músicas, etc, etc. E que nós devemos e temos esse dever de mudar essa realidade. Um dos projetos que nós desenvolvemos é a Lei Maria da Penha na escola. É importante nós cuidarmos das nossas crianças, dos nossos adolescentes desde cedo, ensinando esses valores de isonomia de gênero, isonomia de direitos e obrigações entre homens e mulheres. Porque se nós não tivermos essa isonomia, jamais nós teremos uma sociedade democrática. A própria democracia reclama que homens e mulheres sejam iguais sempre, em todos os seus direitos e obrigações. Muito obrigado. Pessoal, é isso aí. Obrigado pela participação. Algumas perguntas não foram respondidas. Me comprometo a enviar a resposta posteriormente. A todos que nos acompanharam, um grande abraço. Continuem aí sempre nos seguindo nas redes sociais, Andreia Zeredo I no Instagram, site Andreia Zeredo no Facebook, Andreia Zeredo no Twitter, e opine. Sua opinião, seu comentário, sua sugestão é que faz de fato nós avançarmos, consolidarmos situações e projetos inovadores que garantam cada vez mais uma melhor qualidade de vida a todos os goianienses. Um grande abraço, obrigado a vocês e até a próxima.